Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e esse é o canal da Luz Aulas. E neste vídeo resolveremos uma questão da OBR de 2019 do nível 5, fase 1. Em um circuito utilizando Arduino, um projetista conectou um LED verde ao pino 13. Então, LED verde e pino 13. Um LED azul ao pino 12 e um sensor analógico ao pino A0. Para fins de testes, o projetista escreveu o seguinte código utilizando a IDE Arduino. Está aqui o código à esquerda, depois analisaremos. Sabendo que a leitura do sensor analógico conectado ao pino A0 foi de 990, então está aqui 990. Determine as alternativas A ou as alternativas corretas. Fiz uma tabela para a gente organizar a nossa informação. Lembrando que verde é pino 13 e azul é pino 12. E que o nosso A0, o nosso sensor 990 é o valor. Vamos dar uma estudada nessa estrutura do código. Void setup. Pino 13 saída, ou seja, este pino, quando ele estiver no seu estado high, ele vai fornecer 5 volts. Pino 12, mesma coisa, saída. E pino A0 é entrada, onde vai estar conectado o meu sensor. Void loop. Estrutura bastante comum nos programas em Arduino. Obrigatório. Definiu a variável leitura como inteiro. Atribuiu a ela o analog read, ou seja, o valor que o sensor está lendo foi jogado para a variável leitura, inicialmente. If é um laço condicional. Enquanto leitura for menor do que 1000. E repara que a leitura inicial era 990. Se aqui é menor do que 1000, 990 é menor do que 1000? Verdadeiro. Comando for. 3 parâmetros. Primeiro, segundo e terceiro. Começa em i igual a 0. E repara que no próprio comando for ele definiu esse i como inteiro. Começa em 0. Qual é a condição? Enquanto for verdadeiro, enquanto o i for menor ou igual à leitura, vai realizar este bloco de código. Qual vai ser o meu incremento? Quanto vai ser aumentado? Quanto aumenta meu i a cada passo? Para cada vez que eu executar isso, quanto eu vou aumentar? I mais mais. O que significa I mais mais? I mais mais é simplesmente o valor novo é o antigo mais 1. Continuando estudando a estrutura antes da gente preencher a tabela. Digital write 13 high. Pino 13 vai ser definido como alto. Vai ligar o pino 13, ou seja, aciona a LED verde. Espera 1000 milissegundos, espera 1 segundo. E faz esse teste condicional. Se i% 2 for igual a 0, ou seja, igual é comparação. Se o resto da divisão, que é o significado deste símbolo de porcentagem, for igual a 0, vai executar este bloco. Repara que acender o LED verde, que está no pino 13, não depende de nenhuma condição. Acender o LED azul, pino 12, depende de o resto de uma divisão ser igual a 0 do meu i, que vai mudar a cada ciclo. Aguarda 1 segundo, apaga o LED azul, apaga o LED verde. Sem esperar nada, diminui 200 do que tinha sido lido. E volta para cá, acrescentando mais 1. Se começou em 0, meu i vai para 1 e repete tudo de novo enquanto essa condição for verdadeira. Vamos lá. Leitura. Começou em quanto? 990. Meu i começou em 0. Quanto é 0 dividido por 2? É 0. Eu não tenho nada, vou dividir para alguém. Resta 0. Se o LED verde sempre acende, independente do meu if, está aqui, está aceso. O azul também acende, porque repare, se isso for verdade, é igual a 0. Beleza. 0 dividido por 2 tem resto 0. E vai aqui para o meu leitura menos igual a 200. Então,
leitura que era 990 passa a ser 790, meu i passa a ser 1. Quanto é 1 dividido por 2? Vamos fazer 1 dividido por 2, divisão inteira, ok? 0 vezes 2 dá 0. 1 menos 0, 1. Então, o resto dessa divisão é 1. LED verde acende independente desta condição, mas o azul não acende. 590, meu i passa a ser 2. Volto para cá, acende LED verde. Então, acende LED verde. Qual é o resto da divisão de 2 dividido por 2? Ó, meu i é 2. 2 dividido por 2. 1. O resto é 0. Sendo verdadeira essa condição, acende o LED azul. Espera um segundo, apaga o LED azul. Apaga o LED verde e subtrai 200 de leitura. Vamos lá, 390. I igual a 3. O resto é 0? Não, porque 3 não é múltiplo de 2, o resto é 1. LED verde acende, LED azul não. Subtrai. 4. 2 vezes 2 é 4, o resto dessa divisão é 0. Acende LED verde, acende LED azul. Agora, 190 subtrai o 200. Vai ser menos 10. E agora, pela primeira vez no nosso código, eu vejo que o i é menor do que leitura. 5 é menor do que menos 10? Isso é falso. É melhor ter 5 reais do que dever 10. Quem tem 5 reais tem mais dinheiro do que quem deve 10. Ou seja, o 5 é maior do que o menos 10. A condição i menor ou igual a leitura agora é falso, porque o i é maior do que o menos 10. Então, não executa o resto do código. Então, aqui é só vamos contar. 5 verdes. LED verde 5 vezes piscou. E o azul 3 vezes piscou. 5 vezes bem mais ou menos, porque a gente viu que não tinha tempo de espera aqui para o delay. Analisando as alternativas. O LED verde irá piscar 5 vezes e o azul 3 vezes. Agora vamos ver numa simulação como que isso fica. Montei no Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma da Autodesk em que a gente pode fazer simulações com o Arduino. Repara que eu conectei o pino 13 ao LED verde e o resistor está indo para o ground, que seria o negativo desse circuito. Tem que colocar um resistor, porque senão o LED vai queimar. 5 volts, que é a saída do pino 13. Pino 12 conectado ao LED e o resistor ligado no terra. Então, quando eu mandar o sinal alto, high, para os pinos, os LEDs acendem. Simulando o sensor, eu coloquei um potenciômetro, que por enquanto a gente vai acreditar que ele esteja lendo 990. Inclusive, eu vou preparar uma aula só sobre esse tipo de leitura de analog read, como que a gente faz para exibir o valor que está sendo lido no monitor serial, por exemplo. Vamos testar o programa. Repara que eu coloquei o código do projetista da questão da OBR e vou iniciar a simulação. Preste atenção, LED verde acendeu, azul acendeu, apagou. E o verde não apaga. Azul já piscou, pisca de novo. LED verde, LED azul piscou de novo. O enunciado falava que o LED azul piscava 3 vezes e o LED verde piscava 5. Mas com essa estrutura de loop, vai continuar repetindo indefinidamente. Vamos fazer algumas alterações para que o código fique mais alinhadinho. Primeira coisa. Aqui, Digital White Low. Vamos colocar um tempo para que este LED fique apagado. Então, vamos colocar um delay de 1000 milissegundos. Agora, já está mais interessante, porque o LED verde vai piscar de verdade.
Para a gente delimitar onde que é o fim, depois do for, eu vou dar mais um delay. Vou dar um delay de 15.000 milissegundos, que é 15 segundos. E vou inserir algumas coisas no meu código. Eu quero apresentar para vocês qual foi o meu valor lido serial print leitura. Então, o que vai apresentar esse serial print leitura? Eu vou aqui no monitor serial, que basta eu clicar, eu consigo ver o valor. Eu vou identificar quanto que eu consegui colocar com o meu sensor. Vou iniciar a simulação. Nada acontece, porque eu tenho que aqui no setup indicar para o programa que eu quero começar esse monitor serial. Serial begin, 9600, taxa de transferência 9600 bps. Agora eu iniciei a simulação, beleza? 982. Por que não 990? É porque o ajuste desse botãozinho aqui é meio chato. E como o código tinha que leitura era menor ou igual a 1000, acabaria, se eu passasse um pouquinho, o programa já não iria rodar. E o fato de ser 982 ao invés de ser 990 só ia tirar 8 dos valores que nós resolvemos no problema. A resposta ia acabar sendo a mesma, sem nenhum problema. Mas agora, vamos contar e ver se de fato o problema vai ser da forma que pensamos. Verde 1, azul 1. Verde 2, verde 3, azul 2. Verde 4, verde 5, azul 3. E agora, olhando aqui na hora do simulador, quando passar 15 segundos, eu vou acabar repetindo. Observa aí que está 982, 982. Eu podia melhorar ainda a forma como isso está sendo exibido. Bastaria, por exemplo, eu colocar ali parar a simulação, obviamente, senão não consigo editar. Serial.print. O que eu coloco entre aspas é texto. Leitura inicial. Vou colocar um espaço. Não pode esquecer de fechar as aspas. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula e aspas são as coisas que mais dão erro no código. Vou apagar esse log aqui para que a gente... E vamos iniciar a simulação. Ó, leitura inicial 982. Programinha funcionando ali. Poderia contar mais uma vez. Inclusive, eu posso modificar o código para saber qual era o meu I, quantas vezes o LED verde já acionou, quantas vezes o LED azul já foi acionado. Vou fazer isso numa próxima tela, só que vou ocultar o texto, fica como desafio para vocês tentar programar este circuito, montar a simulação com protoboard ou sem o protoboard, tanto faz, e exibir quantas vezes os LEDs já piscaram, qual é o valor do I ao longo de cada passo e o valor da leitura. Então agora eu ocultei o código e vou iniciar a simulação. É basicamente a mesma coisa, só que agora eu estou lendo no monitor serial e estou imprimindo algumas informações. A leitura inicial, o I, quanto é o meu I%2. Se o I%2 é 0, tanto o LED azul quanto o verde acendem. Se o I é igual a 1, só o verde acende. Ó, repara que não tem azul aqui. Ó, LED verde e LED azul, porque o I%2 é 0. I%2 é 1. Parar a simulação, senão não vai parar de mexer. I igual a 1, o resto da divisão por 2 é 1. LED verde acende, o LED azul não. Só quando o I%2 é 0 é que o LED azul acende. LED azul acende e aqui eu contabilizei. Então, o fim previsto para o programa, quando
o I se torna menor do que leitura, essa seria a situação final. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. Valeu!